Mais uma vez, melhor é o fim do que o começo. As mulheres, os homens, os pais, melhor é o fim do que o começo. Nem todos são pais ainda, viu? Olha, esse texto que agora inspira a nossa reflexão, ele obviamente está situado no contexto desse livro de Eclesiastes, que é um livro entre os chamados livros proféticos, literatura sapiencial das Sagradas Escrituras da nossa fé. Mas aqui nós estamos agora diante de uma escritura que olha a vida a partir de uma lente bem realista. O autor sugere, com todas as letras, que a vida, isso eu quero falar do livro como um todo e não apenas deste versículo, mas em nível de introdução quero abordar um pouquinho o livro como um todo. Então o autor de Eclesiastes, ele vai sugerir, com todas as letras, que a vida ela não tem sentido algum se ela não for vivida a partir de uma dimensão espiritual. Nesse contexto, uma das principais mensagens do livro de Eclesiastes nós encontramos na insistência do autor em torno do contentamento. Contentamento com aquilo que nós temos. Contentamento também com a realidade que nos cerca. Mas note que contentamento aqui não está relacionado a uma atitude de entrega, a uma atitude de passividade diante da vida, muito pelo contrário, com uma atitude de valorização daquilo que nós temos, a partir do qual nós podemos como que trabalhar a vida. Contentamento como essa valorização daquilo que nós temos. Muitas pessoas não estão felizes com o que elas têm, não estão felizes com quem elas são, não estão felizes e, portanto, não estão agradecidas com o lugar onde elas chegaram. Se tornam passivas, às vezes até deprimidas, pessimistas com a vida e com toda essa realidade. Aqui nós temos um chamado ao contentamento como essa atitude que valoriza e trabalha a vida. Essa é uma forma de ver esse livro. Mas há quem diga que, diante de Eclesiastes, nós estamos diante do livro mais mal-humorado de toda a Bíblia. Tem até um livro de um escritor bem conhecido no meio evangélico que usa exatamente esse título no seu comentário a Eclesiastes. Ele chama Eclesiastes de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Eu, de todo jeito, me dou ao direito de não pensar assim. Encaro, pelo contrário, Eclesiastes como uma espécie de antídoto, como uma espécie de vacina que possa justamente produzir em nós, em mim, em você, uma estrutura de defesa, a produção de anticorpos nas nossas vidas, justamente diante de todas as contradições que nos cercam. Se nós sabemos e acreditamos que a Bíblia nos oferece uma visão da vida a partir dessa perspectiva divina, uma vez que foram homens e mulheres inspirados por Deus, cheios do Divino Espírito Santo, que falaram e que escreveram em nome de Deus. Então, para mim, fica muito claro que esse livro de Eclesiastes só pode ser mesmo portador de uma visão otimista da vida. Só que uma visão que vai justamente nascer dessa abordagem da vida como ela é. O sofrimento existe, existe. As dificuldades existem,
existem. Às vezes nós estamos enfraquecidos, pessimistas, entristecidos e depressivos. Tudo isso é verdade. Mas isso também não é tudo. O certo é que o livro deliberadamente apresenta toda a nossa, olha aí, Mateuzinho, toda a nossa perplexidade. Um dia desse eu falei sobre perplexos, mas não desanimados, e Mateuzinho ficou contando quantas vezes eu usei essa palavra e agora chegou ela de novo. Esse livro, deliberadamente, ele vai apresentar toda essa nossa, olha aí, Teteu, perplexidade diante dos fatos que na vida nós não temos controle algum. Mas certo ainda é que apesar de nós estarmos diante de uma leitura, de uma interpretação bem realista, quero dizer, uma abordagem, uma leitura mais ou menos de baixo para cima, ainda assim nós aqui estamos, com certeza estamos, diante de um livro divinamente inspirado, um livro que aponta para a supervisão de Deus sobre toda a realidade, sobre toda a atividade humana, por mais dura que ela seja, por mais dura que ela pareça ser. Eclesiastes é um livro que vai levantar questões seríssimas como qual é o sentido da vida. Você já parou para pensar qual é o sentido da sua vida? Da sua caminhada? Qual é o sentido do sofrimento e da dor? Não somente do sofrimento e da dor de pessoas que você conhece, mas quando o sofrimento e a dor batem à porta da sua própria vida. Qual é o sentido de sofrer? Qual é o sentido da morte? Qual é o sentido das perdas que nós sofremos ao longo da nossa caminhada? Será que a vida, ou melhor, será que viver, quando você começa a pensar em todas essas perguntas que o autor levanta, será que viver faz algum sentido? É claro, se a morte é o fim de tudo, se não há um Deus acima de tudo, acima de toda essa realidade de contradições, injustiças, sofrimento, dor, morte e assim por diante, e também acima de todas as contradições, então, como diz o pregador, tudo é vaidade. A vida humana, toda a vida humana, com toda a sua riqueza, todas as suas conquistas, na área da beleza, da música, das artes, das construções humanas, toda a sua complexidade, não passa de uma piada. E uma piada de mau gosto, sem sentido algum, sem propósito algum. Mas é óbvio que esse não é o sentido da realidade. Muito mais uma consequência do pecado e da realidade do mal que nós, todos os seres humanos, escolhemos. O sentido de Eclesiastes, nessa perspectiva, para mim, bem pode ser o de criar essa espécie de antídoto, essa espécie de vacina que nos proteja justamente daquilo que nós não devemos acreditar, da forma como nós não devemos agir, de como nós não devemos encarar a vida. Aí se mostra a vida com todas as suas contradições, com toda a sua limitação, inclusive limitação temporal, com todas as suas fragilidades e até mesmo com a realidade do mal e do pecado. Mas, ora, isso não é tudo. Nada disso tem a última palavra sobre a minha vida ou sobre a sua vida. A tradição, minhas irmãs queridas e irmãos queridos, ela atribui a autoria do livro de Eclesiastes ao grande rei Salomão, e nós sabemos que Salomão foi um homem que viveu crises seríssimas, crises que foram geradas por escolhas duvidosas que ele foi acumulando ao longo da vida.
Quando você pensa, por exemplo, que depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com apenas 2 tribos, porque Salomão levantou uma pesada carga de impostos sobre todo judeu, sobre todo israelita, e ele fez isso justamente depois de construir o grande templo, todo preparado pelo seu pai, o rei Davi, para construir o seu palácio, que era algumas vezes maior do que o templo e do que a casa de Deus. Foi o homem mais sábio, segundo a Escritura Sagrada, que o mundo já viu, mas um homem que se tornou cético, um homem que fez escolhas duvidosas, um homem que entrou numa crise seríssima. Provérbios é completamente diferente de Eclesiastes. É um livro de sabedoria suprema, absoluta. Eclesiastes é esse livro que contesta a vida, que questiona a vida, que levanta sérias perguntas sobre o sentido da vida. Mas eu acredito que esse livro termina sendo extremamente usado por Deus. Não fosse isso, não estaria no cânone sagrado das Escrituras da nossa fé. Um livro extremamente usado por Deus justamente para proteger a mim, proteger você, proteger todos nós do que pode também acontecer a qualquer um de nós. Se você perde a visão de Deus, se você começa a se deixar guiar por futilidades, se você atribui valor àquilo que de fato valor não tem, se você se deixa guiar e levar pela vaidade, se você deixa a vaidade tomar as rédeas e a dianteira da sua vida, esse livro bem pode ser isso que hoje chamo de antídoto, anticorpos, vacina, justamente para não cair em nada disso. Sabe aquele versículo, o justo vê o buraco e se desvia, o ímpio vai adiante e cai. Mesmo estando diante de uma visão muitas vezes pessimista, Eclesiastes, para mim, com toda certeza, termina nos oferecendo uma perspectiva bem positiva sobre a vida e sobre a realidade que nos cerca, por mais difícil que ela seja. Eclesiastes vai fortemente nos dizer que o sentido da vida, incluindo todo o sofrimento, toda a injustiça, toda a realidade do mal que nos cerca, tudo isso é bem conhecido por Deus. Nada escapa, nada transcende, nada vai além da soberania e do controle de Deus, da sua onipotência, onisciência e onipresença. É um grande mistério, eu sei, mas um grande mistério para mim, para você, para nós. Para Deus não há mistério algum, para Deus tudo faz sentido, tudo faz muito sentido. Você já ouviu aquela ilustração pequenininha de uma netinha que estava lá vendo a vovó fazer tricô e ela ficava sentada no pezinho da cadeira e a vovó lá em cima fazendo o seu tricô e estava tão bonito, mas a netinha viu de baixo e disse assim: vovó, o que é isso tão feio que a senhora está fazendo, esse emaranhado? E a vovó diz: levanta aqui, filhinha, levanta aqui, olha. Vê aqui desse jeito. A netinha ficou em pé, olhou de cima para baixo e era um tricô tão bonito, com cores tão maravilhosas, com um desenho tão bonito. Esse aí é isso que a gente pode chamar de plano de cima. Às vezes a gente olha de baixo para cima e não entende nada, mas Deus, Ele tem a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. A coisa funciona mais ou menos assim, porque Deus é Deus, nada escapa. Porque Deus é Deus, nada foge do seu controle, nada foge da sua soberania. Por isso, mais uma vez, eu quero insistir
que um dos mais fortes apelos do livro de Eclesiastes é quando ele nos desafia ao contentamento. Mas lembre, não esse contentamento que nos leve a uma atitude de passividade e de entrega diante das contradições da vida. Muito pelo contrário, aqui se fala em contentamento na perspectiva de entrega a Deus, na perspectiva de confiança no Senhor. Muita coisa que hoje não faz sentido, não esqueça, não faz sentido hoje. Mas mesmo diante de tudo que não faz sentido, ou de tudo que você está sofrendo, de toda a dor que você tem sentido, nunca esqueça que existe um plano de cima. Deus continua sendo Deus, como canta o corinho, o cântico. Deus continua sendo Deus. Quando a gente dá, Ele é Deus. Quando a gente perde, Ele é Deus. Quando a gente vence, Ele é Deus. Mas também quando nos é tirado alguma coisa, Ele continua sendo Deus. E isso não é coisa para esquecermos. Nada está oculto, encoberto. Para Deus não há mistério algum. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O autor vai dizer que o ser humano não pode fazer nada melhor do que comer, se alegrar. Isso vem de Deus. Sem Ele, quem pode comer? Quem pode encontrar satisfação? Se afirma, em outras palavras, que a vida é bela, é para ser vivida, é para ser amada, a vida é para ser valorizada, isso apesar de todas as suas limitações, das contradições, das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, das nossas enfermidades, apesar de a vida ser tão curta, apesar de tantas coisas hoje não fazerem o menor sentido, mesmo assim a vida é boa, a vida é bonita, é para ser amada, vivida, valorizada, todo o tempo e o tempo todo. Não é para a gente louvar a Deus somente quando aconteceu como nós esperávamos, mas principalmente quando não aconteceu como nós esperávamos. Lembre, Ele continua sendo Deus. Diga isso comigo. Ele continua sendo Deus. Mas aqui, principalmente diante desse contexto, é que o autor de Eclesiastes deixa tão claro que buscar sabedoria, a verdadeira sabedoria, torna-se então um imperativo, uma palavra de ordem, uma questão de ordem. É por isso que quando eu levo tudo isso em consideração, é quase impossível abordar um livro como esse num tempo de um sermão, de uma reflexão, mas eu acho que deu para a gente entender alguma coisa. Quando eu levo tudo isso em consideração, eu não fico com a impressão de que estou diante do livro mais mal-humorado de toda a Bíblia, até porque a Bíblia não tem livros mal-humorados. Estou sim diante de um desafio a amar e valorizar a vida, apesar de tudo aquilo que procura roubar a sua beleza e o seu valor. Mesmo que o autor comece chamando nossa atenção, pedindo nosso cuidado com a vaidade, segundo ele, tudo é vaidade, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Agora, imagine só, às vezes eu fico pensando, o que é que o pregador, quero dizer, o autor do livro de Eclesiastes, provavelmente o rei Salomão, o que é que ele iria dizer se ele pudesse fazer uma leitura da nossa realidade hoje? Ele viveu mais ou menos 950 anos antes de Cristo. E teve essa abordagem pessimista da vida. Fico pensando o que ele diria, o que ele pensaria se tivesse visto o nosso tempo, a realidade na qual nós hoje estamos mergulhados. Por isso que esse livro é um convite a sermos combatentes. É um convite a sermos homens e mulheres resistentes. É um convite a não darmos a última palavra nas nossas vidas ao pessimismo, à tristeza, ao derrotismo.
Eu queria dizer que você hoje, ouvindo essa palavra, não pode colocar um ponto final em nada na sua vida. Você precisa sim colocar uma vírgula. Precisa sim colocar reticências. Mesmo que chegou o seu limite, mesmo que para você nada mais é possível, mesmo que você hoje não sabe o que fazer, Deus sabe. Ele continua sendo Deus. E o controle da sua vida está debaixo da soberania daquele que é. O que o pregador diria da nossa cultura de consumo, de aquisição de coisas, de possessão? O objetivo maior da vida da maioria das pessoas que nasceram na transição do século XX para o século XXI é comprar um carro, é ter uma casa, é viajar, é ter roupas bonitas, de marca, é ter joias. São pessoas que malham o corpo, mas não entendem nada sobre malhar a alma. Não frequentam essa tal de academia da alma. Não fazem exercícios espirituais. Não são exercitadas na paciência, na virtude da paciência, da solidariedade, do amor ao próximo, do perdão. Essa história de crise entre T e C já ficou para trás há muito tempo. Hoje ninguém tem mais crise de T ou C, lógico que ainda tem, mas existe uma nova crise que ultrapassou essa há muito tempo. É a crise da aparência, é a crise de apenas parecer bem. Você sai, vai num lugar bonito, tira uma foto, coloca no Face e depois você está bem. Todo mundo pensa que você está bem, mas por dentro você se sente desmoronando. Mas importa que os outros pensem que eu estou bem, que a vida é bonita. Mesmo quando você não está pensando assim. Mesmo quando você se torna o mais pessimista de todos os seres humanos. Não Eclesiastes, mas você. Mesmo quando você se torna a pessoa mais mal-humorada da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua sala de aula ou da rua que você está andando. Eclesiastes quer dizer isso para mim. Não seja assim. Não se torne assim. Todo ponto de vista é o quê? A vista de um ponto. Olhe a vida de outro jeito. Olhe a partir desse plano de cima. Isso é um desafio para mim mesmo. Porque também eu, quantas e quantas vezes, sou fustigado por alguma coisa que me deixa triste, que me faz ficar pessimista. Às vezes um momento, às vezes horas, às vezes um dia inteiro. Essa palavra é uma palavra que quer falar a todos nós aqui hoje, porque todos nós, mesmo que hoje você esteja a pessoa mais otimista, daqui a pouco você pode não estar. É essa lembrança de quem Deus é, do que Deus pode e de aonde você e eu podemos chegar com Ele. Diante dessa realidade, de uma forma ou de outra, Eclesiastes termina sendo um livro que vai nos dizer que na vida nada gira em torno das aparências. Também não gira em torno do que nós temos ou não temos. Muito mais daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Daquilo que nós fizemos ou não fizemos. Sabe o que é que conta? Se você lê Mateus 25, de 31 a 46, conta a quem você socorreu. Porque o juízo final será dividido na presença do grande trono branco de Deus, uns à direita e outros à esquerda. Tive fome e me destes de beber. Tive sede
me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Enfermo e fostes ver-me. Preso e me visitastes. Você conhece algum prisioneiro que está lá de férias? Geralmente as pessoas são presas porque fizeram o mal. Elas não seriam dignas de estar domingo na igreja cantando, porque elas são pessoas más. O lugar dela é na cadeia. Mas o Senhor Jesus morreu e Ele ressuscitou para a salvação de todo aquele que nele crê. Conta a quem você ajudou ou a quem você feriu. A quem você precisa perdoar ou de quem você precisa de perdão. Conta como você vive e conduz sua vida. Conta como você se comporta diante das situações de adversidade. Conta como você encara as contradições. Porque encarar vitórias é dar um berro, louvar e se alegrar e cantar e contar para todo mundo. Mas e aí? Quando vêm as dificuldades, as contradições, os grandes desafios, como você reage? Por essas coisas é que nós seremos lembrados, ou então esquecidos. O livro termina sendo esse majestoso convite à introspecção, a darmos um passo para trás, não aquele passo para trás no qual você vai ficar fixado, fixada no passado, nas besteiras que fez, em todos os pecados que cometeu, onde você errou, onde você fez isso, aquilo ou aquilo outro. Não é uma fixação nos erros do passado, mas uma introspecção, um exame de consciência, uma tristeza segundo Deus que produza um arrependimento verdadeiro. Onde erramos, onde precisamos mudar, onde se faz necessária uma correção de curso, um retorno à fé, aos princípios que podem e devem nortear as nossas vidas. Mais importante do que conhecer, acumular e armazenar conhecimento, é viver a palavra. Saber o que é que nós vamos fazer com tudo que nós sabemos. Isso sim vai definir os parâmetros de quem nós somos ou não somos, de como nós vivemos ou deixamos de viver as nossas vidas. O parâmetro, inclusive, de como será ou de qual será o nosso futuro. À luz do que você está fazendo hoje. À luz de como você está vivendo hoje. Essa máxima vale para todos os tempos. O que o homem semear, isso também ceifará. O que uma pessoa plantar, isso ela vai colher. É assim que nós terminamos, lembrando a palavra poderosa do autor de Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. O paciente é melhor do que o arrogante. Quando nós pensamos nesse versículo, à luz de tudo que nós acabamos de ouvir, quando pensamos que foi Salomão que disse algo assim, o sentido desse versículo e dessa palavra fica muito mais evidente. Por favor, preste atenção nisso. Começar é bom, é muito bom. Mas melhor do que apenas começar é ter a capacidade de concluir aquilo que você começou, a capacidade de seguir adiante, de chegar até o fim. Faz todo sentido a segunda parte desse versículo que exalta a paciência. Do que vale apenas começar, se você não tiver paciência para esperar, paciência que precisa para seguir adiante, mesmo quando as coisas fugiram do seu controle, mesmo quando tudo aconteceu tão diferente daquilo que você esperava. Aqui se exalta, deixe-me reforçar isso, o valor da paciência que todos nós precisamos para alcançarmos o dia da vitória,
o dia das coisas boas, como prometem as Escrituras. O pregador acredita que o principal na vida nós não encontramos apenas em como nós começamos alguma coisa, mas muito mais em como nós conduzimos no percurso entre um ponto e outro ponto, em como nós concluímos e chegamos ao final. Penso que essa é uma palavra apropriada para nós hoje, em perfeita sintonia com a teologia de Paulo. Nós podemos esquecer tudo que ficou para trás, contanto que sigamos firmes, resolutos, para o prêmio da soberana vocação que recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Paulo, com tanta veemência, nos mostra que a grandeza de um atleta não está apenas em começar uma maratona, mas sim em chegar até o fim, em cruzar a linha de chegada. Juntando tudo isso, cabe-nos nessa manhã reunir todas as forças que pudermos reunir, acima de tudo, contando com a ajuda de Deus. Primeiro nessa atitude de introspecção profunda, depois cabe-nos a decisão de continuar. A decisão de seguirmos adiante, sem medo, sem dúvida. A palavra de Deus agora, ela está nos dizendo. A palavra de Deus agora, ela está nos garantindo. Melhor é o fim do que o começo. Nessa fé você pode repousar e confiar. Mas eu vou terminar chamando você para um pensamento, uma reflexão que considero extremamente necessária nesse ponto da nossa reflexão, antes de dizermos amém. Quando foi que talvez você desistiu de acreditar? Talvez ninguém aqui desistiu de acreditar em Deus, mas desistiu de acreditar em muitas coisas. Sabe aquela história, amar o próximo como você ama a você mesmo? Talvez você acredite em Deus, acredita no próximo, mas quem sabe não tem mais acreditado em você mesmo. Quando foi que você começou a se entregar a esse pessimismo que tem tomado conta da sua vida? Quando foi que você abandonou o caminho e a estrada daquele sonho maravilhoso que você tinha, inclusive, com Deus? Quando foi que você, por algum motivo, deixou de seguir adiante, de alguma forma, perdeu aquela fé que deve ser o seu bem maior? O que foi que aconteceu? Onde foi que você perdeu o rumo, abandonou a reta? Como é que você pode retomar sonhos e planos? De que forma você pode consertar o que quebrou ou o que foi quebrado? Muitas coisas somos nós mesmos que quebramos, outras coisas outras pessoas quebram em nossas vidas, mas tudo isso tem conserto. Eu sei que essas são questões sérias, mais cedo ou mais tarde temos que lidar com todas elas, mais cedo ou mais tarde todos seremos confrontados, nos será cobrado o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Eu quero terminar mesmo contando uma historinha pequenininha de 2 monges que estavam fazendo uma peregrinação. E, em determinado momento dessa caminhada, eles chegaram na frente de um riacho. E eles viram uma moça sentada. Era um riacho que tinha uma correnteza relativamente forte. E aquela moça não sabia nadar. E ela ficava preocupada como é que ela ia atravessar. Ela não estava sentindo confiança e coragem. E o monge olhou um para o outro e um deles resolveu oferecer ajuda. Moça, o que você está fazendo? Eu preciso atravessar, mas está me faltando coragem, eu estou com medo. E o monge disse, vem cá, eu vou ajudar você. E o monge tomou aquela moça nos braços e atravessou ela até o outro lado da margem. E ela seguiu o caminho dela, e o monge também seguiu contante. Mas o outro monge, o que estava do seu lado, o que não ajudou, ele ficou de cara feia. 100 metros, 200, 1 quilômetro, 2, 3, 10, incapaz de olhar para o outro monge. Ele disse,
que é que você tem? Como é que você foi capaz de tocar numa mulher? Você não sabe que para carregar aquela moça, você teve que tocar nela? E os seus votos? E o seu compromisso? Você é comprometido com uma vida monástica. Você não podia ter feito isso. Sim, mas eu ia deixar ela lá do outro lado? Não sei. Mas você não podia ter feito isso. O monge fez essa introspecção necessária. Quando ele foi atacado de novo pelo amigo e alfinetado outra vez, ele virou e disse: olha, só tem uma coisa. Eu deixei aquela moça lá atrás, mas ela continua lhe afligindo. Ela não me afligiu em momento nenhum. Já não é o mesmo em relação a você. Eu somente ajudei, atravessei, toquei uma mulher para ajudar. Mas e você? Você percebe aonde é que nós chegamos? O que é que você vem carregando e está pesado na sua vida? O que é que você tinha que ter deixado para trás, mas insiste em carregar? Mesmo Jesus tendo dito, meu jugo é suave, meu fardo é leve, mas você insiste. Sabe que muitas vezes a igreja é capaz de fazer isso? Ela coloca a doutrina acima das pessoas, a ortodoxia acima do amor. E nós precisamos aqui de todo cuidado, porque o mais importante é o amor. O convite hoje é para você deixar atrás o que para trás ficou. Tenha sido um pecado, um deslize, tenha sido uma coisa terrível que você fez e que você não consegue se perdoar e que tenha abalado a sua paz com Deus. Isso precisa ficar lá atrás. Você precisa seguir adiante livre, leve, com a confiança em Deus. Deus prometeu o perdão, a sua graça nos basta. Paulo reconhecia que a graça de Deus se aperfeiçoava justamente na sua fraqueza. Entregue tudo a Deus. É tempo de recomeçar. Recomeçar é uma das coisas mais difíceis. É um dos maiores desafios que qualquer ser humano tem. Sozinhos, dificilmente nós vamos conseguir mudar, fazer alguma coisa diferente. Mas com Deus, nós faremos proeza. Esse é o sentido de uma palavra mais de 3.000 anos distante de nós, mas uma palavra que agora pede sua recuperação, sua atualização na minha, na sua vida. Melhor é o fim do que o começo. Não coloque ponto final em nada. Abra uma vírgula, abra reticências. Veja o que Deus quer e pode fazer na sua vida. Diga comigo, melhor é o fim do que o começo. Tão fraquinho. Forte, você crê? Melhor é o fim do que o começo. Deus abençoe sua palavra nos nossos corações e vidas. Eu queria só fazer uma coisa. Eu estou aqui com meu irmão Sérgio